Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos aqui a presença de todos vocês ao ato solene da outorga do Prêmio Guarana Ramos, solenidade em homenagem aos artistas de Jacareí. Agradecemos aqui primeiramente as autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial, o senhor Felipe Auric, o nosso secretário, aliás, nosso presidente da Fundação Cultural de Jacareí, que neste momento representa aqui o nosso prefeito, Celso Florencio. Também agradecemos a presença do senhor Marcelo Lima, diretor-geral da Fundação Cultural de Jacareí, e, é claro, a presença também do senhor Fernando Diniz, primeiro-tenente PM Diniz, que está representando aqui o tenente-coronel Fabiano Gomes Pereira, comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Senhoras e senhores, sobre a homenagem de hoje, trata-se do Decreto Legislativo 462 de 2022, que foi alterado pelo Decreto Legislativo 501 de 2024, ambos aqui de autoria da nossa vereadora Maria Amélia e também do ex-vereador dessa casa, atual vice-prefeito Edgar Sasaki, que instituiu o Prêmio Guarana Ramos e a solenidade em homenagem aos artistas de Jacareí. De acordo com este decreto, a solenidade ela deve ser realizada anualmente no mês de novembro, durante o transcorrer da Semana José Maria de Abreu. Podem ser homenageadas pessoas jurídicas e físicas que, durante o ano, tenham se destacado de várias formas nas expressões artísticas, sejam elas no campo das artes visuais, das artes literárias, performáticas, entre outras existentes. A homenagem ela recebe o nome de Guarana Ramos, consagrado aqui artista jacareiense, que se apresentou em várias cidades e recebeu inúmeros prêmios, mas tinha, é claro, sua raiz aqui em Jacareí. Guarana faleceu em 14 de maio de 22, mas deixou um legado espetacular para o Teatro de Jacareí e, é claro, para todo o Vale do Paraíba. Vamos agora conhecer um pouco mais dos artistas homenageados neste dia através de um vídeo aqui produzido pela TV Câmara Jacareí. Na verdade, eu penso que já nasce com a gente esse desejo de criar, de se desenvolver, de se expressar, né? De alguma forma. E em 2019 eu tive a oportunidade de fazer parte dos Doutores Coloridos da OSC. E a partir daí eu fui me desenvolvendo, estudando, porque também o artista precisa estudar, né? E comecei a praticar aí a cada dia, visita em hospitais, escolas, asilos, né, que são os lares de idosos. E a partir daí nós começamos aí a trabalhar junto, a levar alegria, afeto, expressar sentimento através de risos, né, buscando aí amenizar um pouquinho a dor, muitas vezes, ou apenas levar alegria, simples, uma honra, uma alegria de poder receber esse prêmio em nome dos artistas de Jacareí, né? E sempre estar disposto a fazer pelo outro, sempre levar alegria, com leveza, com fé, com expectativa de dias melhores. A questão cultural foi a primeira que eu mais me identifiquei foi com a escola de samba, né? Que tinha no Paraíso, que era um bloco carnavalesco chamado Caprichosos do Paraíso. Depois veio a virar escola, né? Mas foi a primeira vez assim que eu entendi o que de fato a cultura fazia nesse processo, né? Então, a minha infância e adolescência foi justamente esse menino crescendo num bairro, pelo menos dessa época, final de 80, início de 90, com todas as funções daquela época, sem celular, sem outros tipos de entretenimento, né? Eu conheci o Guarana, né? O prêmio é em homenagem ao Guarana, né? Por incrível que pareça, a gente fez algumas ações e atividades junto, ele na área de teatro e eu na área de hip hop, né? Ele também ajudei numa pesquisa, né? Que ele queria fazer uma atividade, né? Uma sketch de uma peça de teatro mais ligada a culturas urbanas, né? Então, eu fiquei muito feliz em função mesmo, acho que
depois de um tempo a gente olha para trás e vê a quantidade de ações e atividades positivas que a gente fez, e quando tem um reconhecimento, diz para a gente que a gente trilhou o caminho certo, né? Então, receber esse prêmio, essa homenagem é justamente por todos e por todas que de alguma forma também me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Eu comecei a escrever na escola, estava na escola Coronel Carlos Porto, que fica aqui pertinho da Câmara, e aí lá os professores sempre me incentivavam a ler, escrever. Eu comecei a ler muitos livros na biblioteca, me interessar pela literatura, pela poesia. E aí depois que eu saí de lá, me formei, fiz pedagogia, e na faculdade continuou também esse incentivo dos professores. E aí eu publiquei meu primeiro livro em 2021, ali na pandemia, né, com a Lei Aldir Blanc. E esse ano estou publicando meu segundo livro também. E agora também eu ingressei num grupo de pesquisa na USP, de literatura e ecologia também. Acredito que vai me motivar ainda mais a minha escrita e sempre voltada dentro desse universo da instituição educacional. A literatura, eu acho que ela dá perspectivas novas para as pessoas, sabe? Você conhece outros mundos, outras realidades, e você vê que os seus sonhos são possíveis, né? Então, eu acho que a literatura, assim, aliada à educação, ela foi muito potente na minha formação, como professora, como escritora e pessoal também. É uma homenagem muito bonita, assim, porque é uma construção que eu tenho já faz quase 10 anos, né? Desde os meus 16, 15 anos ali que eu já escrevia, e sempre tentei contribuir para a cidade, né? Então, todos os meus livros eu falo sobre Jacareí, sobre nascer do interior, eu sempre valido isso. Eu aprendi a tocar violão para tocar na igreja, isso já tem uns 20 anos atrás, né? Foi por acaso que aconteceu, aí toquei durante acho que uns 15 anos mais ou menos. Aí comecei a me envolver em tocar em bares, restaurantes, porque eu sempre gostei de música, desde criança. Aí apareceu uma oportunidade, fui, gostei, porque a música sempre é uma coisa que me fez muito bem. E hoje em dia, graças a Deus, toco direto e, assim, para mim a música é um sentimento muito bom que ela passa para as pessoas, de alegria, de tristeza também às vezes, e me completa, sabe? Cara, é muito bom, porque o Jean, ele tem muitos amigos, que ele é músico também, né? Ele cantava na igreja, já toquei com ele também várias vezes, e saber que ele me indicou, nossa, gratidão, cara. Porque ele é parceiro mesmo, é humilde, gente muito boa. Eu sempre gostei muito da parte da arte, desde muito pequenininha eu já vivia cantarolando em casa, mas sempre de brincadeira. Aí com os meus 8 anos de idade eu entrei na minha aula de canto, que eu tô até hoje, e eu fui me apaixonando mais pela música. Em 2022 eu participei do programa Canta Comigo Tim, em 2023 participei do programa The Voice Kids. Eu estudo de manhã, então eu vou para a escola de manhã, aí no período da tarde eu tenho as minhas aulas. Faço aula de dança, teatro, dança para musicais e a minha aula de canto. E sempre quando tem algum show, ensaio, também é sempre no período da tarde. Então eu fico nos estudos de manhã e à tarde eu foco mais na parte da música. Até porque essa parte de questão de arte entra muito em cultura. E eu gosto muito de espalhar várias culturas diferentes, porque eu canto vários estilos de música que têm culturas diferentes de vários lugares do mundo. Então eu acho que espalhar um pouquinho é bem interessante. É um sentimento de felicidade. Eu fico muito, muito feliz que as pessoas gostam do que eu faço. E então eu estou muito agradecida. Desde de criancinha eu imitava as pessoas, os personagens da televisão. Então eu acho que já existia ali uma palhaça ali que eu ainda não sabia, né? Então, fui começando com as artes na escola, fazendo teatros escolares, depois eu me formei em pedagogia, trabalhei como professora, então proporcionava aos alunos também essa questão teatral, né? E com as oficinas aqui do município, da Fundação Cultural, eu comecei realmente a carreira de atriz, de artista, né? Com diversas oficinas que o município fornecia, e também conheci mais o lado da palhaçaria com os Doutores Coloridos, que também é uma organização aqui do município. Então, tudo começou aqui em Jacareí mesmo. É uma felicidade, né? Até porque não só como artista, mas também numa forma mais afetiva. A dona Nair, que é a mãe do Guarana, é irmã da minha avó. Então,
eu escutei muitas histórias circenses, muitas histórias da arte que ultrapassou essas gerações, né? E então é muito gratificante. Afinal de contas, eu não tive a oportunidade de ter aula com o Guarana, mas os meus professores tiveram, e quando a gente está no meio da arte, a gente sempre escuta o nome dele. Então é uma felicidade continuar esse legado, né? E o Guarana vive no meio de todos os artistas que acreditam no poder da arte, da transformação em meio à arte, né? Eu cresci numa família desestruturada, né, como eu já falei, e aí eu costumo falar que o meu mundo da lua, a minha Nárnia pessoal, era sonhar e cantar num palco, era escrever, era querer ser o Rambo, querer ser o Jack Chan, querer ser o artista, tudo que é envolvido com arte. Então isso, de uma certa forma, me poupou de não ter ido pelo caminho dos meus irmãos, né? Eu perdi um irmão e tenho uma irmã que está presa, né, hoje em dia. Então, assim, o que me deixou hoje aqui, que me salvou, me resgatou, foi o sonhar, vibrar e viver a arte. Essa homenagem eu recebo ela com muita gratidão, né? Para mim é uma honra, mas antes de eu estar aqui sendo homenageado, eu quero reforçar que eu sou um sobrevivente. Então a arte, no geral, seja no hip hop, em todos os seus âmbitos da arte universal, ela está aí para fazer transformação dentro da gente. Então é isso, e deixo uma mensagem, né? Apoiem as artes. Apoiem a cultura, apoiem o hip hop, apoiem todas as formas de expressão de alma, né, que seja, né? Vamos trabalhar nos pontos positivos, porque pontos negativos tem em todos os lugares, todos os âmbitos, de qualquer lugar, onde a ser humano há falhas. Mas é isso, vamos trabalhar com sabedoria e discernimento, né, para que a gente possa continuar salvando vidas e ter alguém, igual eu hoje estou aqui, né? Pode ter um jovem lá que também esteja numa situação ruim, né? Tem uma realidade ruim, mas que a arte também seja um dos caminhos de libertação para essa alma. Bom, a minha carreira ela teve início muito bem cedo, assim, em 96, para falar a verdade, o primeiro contato com o palco. Fazia dublagem quando era criança, em festinha de igreja, essas coisas e tal. E eu fui pegando gosto pela coisa. Só que conforme você vai crescendo, a adolescência vai chegando, aí, né, você começa a escutar piadinhas e tal. E a cabeça começou a mudar também, já estava numa fase mais adolescente, então a visão fica diferente. E um amigo da minha mãe, na época, em 2002, mais ou menos, ele me convidou para fazer aniversário infantil com ele, de palhaço. E eu comecei a trabalhar e peguei gosto. Falei, nossa, deve ser divertido fazer isso e tal. E o tempo foi passando, eu entrei para a área da recreação, foi bem bacana. E em 2012, uma amiga do meu avô me falou sobre uma oficina que teria aqui em Jacareí, uma oficina de palhaçaria. E eu fui até a Fundação Cultural me inscrever e tal, e foi aí que eu conheci o Guarana. O Guarana foi o meu professor. E quando eu comecei a fazer essa oficina, não parei mais. As oportunidades na arte começaram a aparecer nesse período aí. É meio que inexplicável, assim. Para quem me acompanha desde o início, sabe da paixão que eu tenho pelo Guarana e pela Paulinha. Até quando eu fui indicado ao prêmio, eu falei, caramba, não queria concorrer, mas já que eu estou aqui... então tem um peso muito grande, porque eu dedico a minha arte a ele, tudo que eu aprendi, o pontapé inicial. Então, para mim, enquanto artista, ainda mais sendo de Jacareí e levando esse prêmio no nome dessa pessoa que tem tamanha importância para mim, é genial, surreal. Minha família sempre foi, né, de um meio sertanejo, então sempre eu estava nas rodas de viola, meu pai e meu tio tinham uma dupla sertaneja, a minha mãe desde a barriga dela, né, eu sempre ia nos shows, ela me levava. Então eu sempre tive nesse meio artístico, e daí meu tio acabou falecendo e o meu pai estava muito triste na época, e a minha mãe viu a oportunidade de um programa chamado, né, Silvio Santos, um programa onde eu tive a oportunidade de ir com meu pai, e a gente conseguiu chegar até a semifinal, e foi aí que começou a minha carreira, que eu quis me aprofundar cada vez mais, melhorar cada vez mais, e nunca parei mais. Eu acho muito importante a música na vida das pessoas, porque ela pode deixar a pessoa mais alegre. E na minha família, ela sempre foi assim, ela sempre nos ajudou, né, em momentos difíceis. Então eu só tenho a agradecer mesmo a todo o meio musical por sempre fazer a gente, né, melhorar como pessoa e também melhorar a vida de outras pessoas que talvez naquele dia não estivessem tão boas. Aí eu estou muito feliz, né, de receber esse prêmio, ainda mais da minha cidade, né, eu sou jacareense, então eu fico muito orgulhoso. E também, né, de receber das mãos do meu pai, Neto, que
estar representando a minha família, que a gente faz um trabalho, né, familiar para as pessoas e eu estou muito feliz mesmo, só tenho a agradecer por todo o convite e também por, como falei, esse prêmio tão renomado. Muito obrigada. Minha caminhada, na verdade, assim, ouvinte, né, foi na adolescência, com 14 anos, mais ou menos nessa faixa, 13 anos nessa faixa, eu ouvindo o vizinho, ouvia, na verdade. Eu tinha umas fitas na minha casa, bati na porta caseira, grava para mim umas fitas para mim poder ouvir na minha casa. Daí foi aí. Mas começar a escrever, a compor, a cantar foi a partir dos 17 anos. Daí foi onde que eu com o meu parceiro J. Martins, até hoje a gente estamos juntos, né? Com o grupo, com o trabalho com a música. A gente iniciamos o Refém do Sistema, que é onde que se inicia aquela inicial do meu vulgo aqui que eu acabei de falar para você, né? Zóio Louco RDS, né? Reféns do Sistema. Foi onde que a gente iniciou a nossa carreira, em 2005, em torno de mais ou menos setembro de 2005. A música é muito importante na vida das pessoas que, vamos assim dizer, eu mesmo, auto se declaro como resgatado pela música rap, né? O rap me ensinou muitas coisas, o rap me mostrou o caminho, a não seguir o caminho errado, né? Não cai naquele caminho ali, que aquele caminho não tem futuro, né? O rap mostrou pra mim muita informação que a própria música rap me deu, o resgate, né, que o rap dá nas nossas vidas, a transformação, a forma da socialização, né? De criticar, de pegar no pé também, essas coisas de incentivar, não faz o certo também. Essa aí é uma coisa muito importante. Aquilo que a gente veio plantando, né, esses 20 anos, né? Não são 20 dias, 20 semanas, né? São 20 anos que a gente vem trabalhando, como se diz, eu estava até pensando nessa questão na hora que eu estava vindo para cá. Aquilo que a gente planta, né? A gente vai ver a nossa semente, se ela foi boa ou foi ruim, né? Foi bem cultivada, quando a gente começa a colher os nossos frutos, né? Isso é gratificante. Eu não tinha ideia do que era para começo de conversa. Para mim era só colocar o narizinho e sair, hahaha. Era a primeira ideia que eu tinha. E esse curso foi fantástico porque me mostrou a imensidão dessa figura palhaço. É algo que traz a humanidade tão presente do ser humano. É a sua humanidade tocando a humanidade do outro, numa dimensão que eu não conhecia. Fiquei muito feliz, para mim é uma honra muito grande, eu tive uma grande felicidade na vida de conviver com o Guarana. Eu o conheci em 91, quando a gente fazia Morte e Vida Severina, e os dois morávamos em Jacareí, e a gente ia, muitas vezes, ia sempre de ônibus, mas muitas vezes se encontrava na ida para São José dos Campos para ensaiar. E eu torcia para encontrá-lo. Era uma época que não tinha celular, WhatsApp, nada disso, então você não combinava. Era na sorte. Mas quando eu o via no ônibus era muito especial, porque a gente ia todo o trecho conversando sobre teatro. Acima de tudo é muita alegria, porque nesses dias todos eu fiquei recordando muita coisa especial que a gente viveu. Então, fiquei muito feliz e muito honrada por conta disso. A minha carreira começou lá para meados dos anos de 1997. Comecei com uma brincadeira, né, com o pessoal da escola, fazendo bandas, né, me aventurando. Né, depois disso daí eu comecei a pegar gosto pela coisa, né, pela música. A música, ela tem uma influência assim muito positiva na vida da gente, né. A música mexe com a emoção das pessoas, não só do músico em si. E eu tento transmitir para as pessoas a magia da música, a emoção, né? E muitas pessoas chegam em mim e agradecem, às vezes até agradecem por eu ter feito uma tal canção, uma canção que lembrou algum lugar, um momento do passado, pessoas. Isso é gratificante bastante pra gente, né? A arte em si, ela é importante na vida da gente. A gente, como artista, assim, da cidade, é gratificante o reconhecimento, porque significa que a gente está conseguindo fazer um trabalho com resultados positivos, né? É gratificante demais, é muito legal. Eu tive interesse desde criança, assim, desenho desde pequeno e acho que basicamente é isso. Aí eu fui evoluindo com o tempo, fiz alguns cursos,
A minha vontade mesmo de me interessar na arte, acho que partiu depois dos 17, acho que depois de 17, 18 anos. Hoje, segunda e sexta eu dou aula no ateliê de artes para criança, adulto e adolescente. E o restante dos dias eu trabalho com tatuagem. É muito da hora, muito gratificante também em poder ensinar alguém e ver a pessoa evoluir artisticamente. Que nem hoje em dia não, porque basicamente a maioria das pessoas pensa que a arte é só tipo desenho e é isso. Mas tem arquitetos que vão lá, tem pessoas que estão fazendo o curso para engenharia, vão lá para desenvolvimento de jogos. Aí eu acho muito gratificante ver a evolução deles e fazendo os seus projetos, né? E saber que eu pude ensinar. É bem legal, bem legal. Eu nunca pensei que poderia ter alguma homenagem assim para mim, mas eu achei bem legal, bem interessante participar disso. Senhoras e senhores, passamos agora então para a entrega dos diplomas de mérito. A entrega ela vai ser feita pela ordem alfabética dos nomes dos senhores vereadores que indicaram os homenageados deste dia. Começamos então chamando aqui nosso vereador Daniel Mariano para entregar o diploma para a Porguinha Cor-de-Rosa Piolho da Silva, Ana Monteiro. Convidamos agora nosso vereador Gabriel Belém para entregar o diploma para Roberto Ferreira dos Santos, o Betinho Zulu. Convidamos agora nosso vereador Hernani Barreto, que indicou a escritora Larissa Ferreira.
Convidamos agora o vereador Jean Araújo para entregar o diploma para Éder Jefferson Aparecido de Paula, o Éder Manson. Convidamos agora o vereador Joex Almeida para entregar o diploma para a cantora Luísa Pinheiro. Convidamos agora o vereador Luiz Flávio para entregar o diploma para a palhaça Girassol Tabata Pereira. Convidamos agora o vereador Marcelo Dantas para entregar o diploma para Tiago Altino Martins, o Chino. Convidamos agora a nossa vereadora Maria Amélia para entregar o diploma para o ator Mário Guedes Machado Neto, o Mário Neto.
Convidamos agora nosso vereador Neto Alves para entregar o diploma para o cantor Daniel Neto Gregório Alves. O Daniel Neto. Chamamos agora o vereador Paulinho dos Condutores para entregar o diploma para o artista Vinícius Silva Costa, o Zóio Louco. Convidamos agora o presidente desta casa, vereador Paulinho do Esporte, para entregar o diploma para a atriz e palhaça Andréa Medeiros, a palhaça Bilu Bijuju. Chamamos agora nosso vereador Silfar, do Cidade de Salvador, para entregar o diploma para o cantor e violinista Davilson Rodrigo Freitas da Silva. O Davi Rodrigo.
finalizamos aqui chamando o vereador Valmir do Parque Meia Lua para entregar o diploma para Franklin Moraes dos Santos. Senhoras e senhores, passaremos agora para a fase dos discursos e convidamos aqui, primeiramente, a vereadora Maria Amélia, autora do decreto da homenagem de hoje. Primeiramente, bom dia a todos. Ih, tá fraco para um dia de festa. Bom dia. Muito bom. Quero aqui cumprimentar o presidente desta casa, Paulinho do Esporte, na pessoa dele já cumprimentar os nobres pares que aqui estão. Também cumprimentar o presidente da Fundação Cultural, Felipe Aurico, o diretor-geral, Marcelo Lima. Também o tenente Diniz, representando aí o nosso tenente do 1º Batalhão de Polícia Militar de Jacareí. De maneira especial, cumprimentar amigos, familiares e todos vocês que estão aí para prestigiar esse momento tão importante para Jacareí. E, de forma carinhosa, acolher a dona Ana Purguinha, o Betinho, a Larissa, o Éder Masson, a Luísa Pinheiro, a Tabata, nossa querida Tabata Girassol, Gino, Mário Neto, a pessoa a qual foi escolhida pelo público, Daniel Neto, Zóio Louco, Andréia, nossa palhaça, Bilu, Bijuju, o Davi Rodrigo, o Franklin Moraes. Por vocês que esse decreto legislativo foi criado, para que Jacareí pudesse conhecer de forma brilhante e extraordinária os artistas que temos na nossa cidade. É um projeto de Jacareí, é um projeto para valorizar a arte de vocês e cada um na sua arte. Fico muito feliz de ver a casa cheia, de ver vocês aqui, sintam-se abraçados por mim. Eu tenho dificuldades de fazer uma escolha, então por isso, quando criei esse projeto juntamente com o Edgar Sazak, foi pensando nos artistas, e cada um na sua arte, não consigo defini-las. Mas eu, enquanto vereadora, também não consigo indicar. Eu faço uma movimentação nas minhas redes sociais, ao qual na última Luísa e Tabata participaram, foram citadas por Jacareí para que fossem homenageadas, e hoje elas estão aqui sendo homenageadas por outro vereador. E Mário Neto, esse ano, venceu esse concurso que a gente colocou nas minhas redes sociais, e a gente pediu ao público, indique um artista que você conheça. E o público indicou vários artistas, e dentre eles, os cinco mais indicados, eles prepararam um vídeo, nós colocamos nas redes sociais, e eles tiveram aí um prazo para que as pessoas pudessem curtir e repostar. E é isso que valeu a escolha. E o Mário, com muita alegria, filho de Guarana, muito feliz por ele ter sido também o indicado da vereadora Maria Amélia, mas assim como todos vocês, para mim, todos vocês são os indicados para o prêmio, são merecedores, são que vibram a arte. Então, parabéns a cada um de vocês. E agora eu gostaria de
rapidamente, contar um pouquinho da história que o Guarana mesmo contou sobre ele. Eu vou fazer a introdução e quando chegar na parte onde ele mesmo fala, vou fazer um breve resumo, tá bom? Primeiro, a gente colocou isso na justificativa e para você que está nos assistindo, a você que está acompanhando essa sessão, a vocês artistas que não conhecem o Guarana, porque ainda tem gente que não o conhece, que possam entrar aqui na Câmara, acessar lá esse projeto e lá tem a justificativa com a mensagem e a história que o próprio Guarana deixou dele mesmo, tá bom? Vida e obra de Valdercy Leite Ramos, Guarana Ramos, artista, ator e diretor teatral. Infelizmente, o nosso querido e amado diretor, ator e palhaço Guarana Ramos, que dedicou a sua vida ao teatro, partiu. O último espetáculo dirigido por ele foi em 2021, em uma oficina que orientou no Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas. Guarana Ramos também era paisagista e tinha acabado de ser selecionado para trabalhar na atualização do projeto de paisagismo do Parque Ibirapuera. Infelizmente, ele não teve esse tempo e saiu de cena cedo demais. Nascido em Jacareí, em 18 de fevereiro de 1965, filho do senhor Benedito Leite Ramos e da senhora Nair Basto Ramos, torna-se quase que desnecessário fazermos sua biografia, pois é um artista consagrado que levou a arte do nosso município pelos palcos do Brasil afora. E agora começa. Guarana Ramos, 3 pontinhos. Eu acabo de fazer 56 anos, dos quais, dos 40 desse percurso de idade, foram dedicados à arte e ao teatro. A minha história começa com a vontade de dizer algo, com a vontade de fazer um tipo de arte voltada não apenas para a intelectualidade, não apenas para pessoas letradas, mas também para pessoas simples como eu. Venho de uma família que não é de artistas, venho de uma família de operários e de repente, a vã loucura de ter sensibilidade e querer transportar isso em ideias artísticas para a cena teatral. Pulo uma parte e vou para outra. Continua Guarana dizendo, eu fiz parte de movimentos de teatro na cidade na década de 80. Foi quando eu comecei minha carreira e quando não tinha um espaço, a gente fazia arte na rua para a rua e eu nem tinha noção o quanto isso era revolucionário. Pulo uma parte, começo outra. Ele dizendo, dentro desse percurso, eu comecei a aprofundar a melhorar o meu processo criativo. Me formei como ator, aí comecei a atuar como diretor e, por consequência, por não ter diretores, por dirigir os espetáculos. E assim, por uma necessidade de causa, eu me vi sendo ator, diretor, palhaço, cenógrafo, iluminador, faxineiro e tudo o que vocês possam imaginar de alguém apaixonado pela arte. Continuando e pulando alguns trechos, tá? Nesse percurso, eu acabei encontrando a linguagem do palhaço. E também fui um norte que dividiu minha vida, e eu era um ator dramático, um ator trágico, e de repente me encheu uma linguagem que eu não imaginava que era tão bela e tão profunda como a linguagem dos palhaços. Então, esse percurso, essa história, foi que desembocou de eu fazer esse apanhado de tudo que sou como artista de rua, como alguém que busca uma alternativa para se comunicar com qualquer coração, seja ele letrado ou não. Eu estou transbordando por vocês a verdade, a minha verdade, que um dia vai se finalizar. Esse foi um presente para mim e que eu ofereço para vocês que possam se interessar por essa singela história, porque é isso, estamos aqui, artistas, contando histórias e vamos continuar contando histórias. Talvez a história da nossa vida, talvez a nossa própria história transformando, como se fossem borboletas, e outras tantas pessoas em outras tantas esquinas e lugares.
palcos, ruas, para tentar se aproximar a gente da gente, como essência e ser humano, mais humano, pleno, verdadeiro, sincero. E isso possa ser tão verdadeiro na gente e transbordar para outras pessoas, para que todo mundo aprenda que a vida tem fim. Ela vai acabar. Mas essas energias boas que a gente emana e que a gente constrói essas histórias que se cruzam no palco e se misturam com a vida, também elas jamais terão fim. Então, esse é o lugar sagrado para nós. Esse é o nosso ponto de religare. A gente se liga ao nosso universo religioso, ao nosso Deus, às nossas crenças, à nossa plena existência num lugar como esse. E esse é fundamental no resumo da história. Assina eu, Guarana Ramos. Tenha um bom dia. Senhoras e senhores, convidamos agora o senhor Felipe Auríquio, presidente da Fundação Cultural de Jacareí, que hoje representa aqui o nosso prefeito, Celso Florencio. Bom dia a todos. Em nome do nosso prefeito Celso Florencio, cumprimento a cada um presente, as autoridades. Em nome do presidente desta casa, o vereador Paulinho do Esporte, cumprimento a todos os vereadores. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, prestigiando o prêmio Guarana Ramos, que é uma homenagem e valorização dos artistas da nossa cidade, por todo o serviço prestado com excelência e alegria, impactando positivamente na vida de cada munícipe. Parabéns a cada um de vocês. Já agradeço a presença do nosso diretor-geral, Marcelo Lima, a todos os vereadores pelas indicações, aos artistas indicados. Vocês fazem toda a diferença. Aos artistas, a todos os nossos artistas aqui presentes, aos amigos, familiares, parabéns. E desejo a todos um excelente dia, de muita alegria e aproveitem ao máximo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para finalizarmos, convidamos aqui, que foi escolhida por meio de sorteio, para falar em nome de todos os homenageados deste dia, a senhora Tabata Pereira, a palhaça Girassol. Oi, testando. Tá todo mundo me escutando? Eu preparei um discurso bem pequenininho, rápido. Bom dia a todos. Receber o Prêmio Guarana Ramos é mais do que uma homenagem. É um lembrete de que a arte segue viva, pulsando, resistindo e curando. E quando falo de arte, falo também de liberdade, porque cada artista tem a sua forma única de se expressar e nenhuma voz deve ser censurada. A arte não é um molde, não é um padrão a ser seguido. A arte é plural, diversa, ela é viva. Ela nasce dos sonhos, das nossas feridas, do que somos, das nossas alegrias, das dúvidas, das memórias,
de tudo que carregamos. E é nesse lugar que o riso também encontra o seu espaço. Para mim, o riso é uma forma de cura. É o respiro da alma quando o mundo pesa demais. Com a palhaçaria, eu aprendi que rir não é fugir da dor, mas é olhar para ela de um outro jeito, com mais humanidade, com mais leveza, com mais verdade. A arte também não é uma competição. Ela não está aqui para medir quem é o melhor, mas para somar, para dialogar, para sempre emocionar. Cada um coloca na sua arte um pedaço de si, e é justamente essa diversidade que faz dela algo tão poderoso. Aproveito e parabenizo a todos os artistas que estão aqui hoje. Cada um de vocês carrega sua própria história, sua forma de criar e de emocionar. É bom ver Jacareí pulsando com tantas vozes, corpos e expressões diferentes. E é justamente por isso que a valorização da cultura precisa caminhar junto com a valorização de quem faz acontecer, que somos nós, os artistas. Que o olhar do poder público siga atento, reconhecendo a importância de apoiar, fortalecer, ampliar as oportunidades para todos os profissionais da cultura da nossa cidade. Que possamos ver cada vez mais os artistas locais ocupando espaços culturais, sendo priorizados nos eventos e ações da cidade, com políticas que contemplem a diversidade e a pluralidade de quem compõe esse cenário tão rico. Porque investir na arte local é investir em pertencimento e identidade. Aproveito também para expressar a minha gratidão ao vereador Luiz Flávio, que teve a sensibilidade e o interesse de me conhecer mais de perto, de conhecer meu trabalho, com esse olhar atencioso e com a escuta verdadeira. Hoje, estarmos aqui é reconhecer que a chama da arte não se apaga. Ela segue viva em cada artista que sobe num palco, que pinta o rosto, toca uma música, conta uma história, canta e vive da sua arte. Segue viva em cada pessoa que acredita no poder da arte como ferramenta de transformação e como forma de existir no mundo. E que a memória do Guaraná Ramos continue nos inspirando a rir, a criar e a resistir. Porque enquanto houver arte, com toda certeza haverá esperança. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra agora o presidente desta casa, vereador Paulinho do Esporte, para suas considerações e encerramento desta solenidade. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero começar aqui dando os parabéns à nobre vereadora Maria Amélia pelo decreto. Eu estava aqui quando nós votamos esse decreto, fiquei muito feliz. Quero dar os parabéns a todos os artistas de hoje homenageados e de todos os artistas da nossa cidade de Jacareí, né? O Guarana é um grande conhecido, fazia um belíssimo trabalho. Nós nascemos no mesmo bairro, não, nascemos eu não posso dizer, crescemos no mesmo bairro, né? Porque eu não sei se ele nasceu lá, mas nós crescemos no mesmo bairro, no Jardim Jacinto. Hoje, se ele estivesse conosco, ele estaria 59, eu vou para 58. Então, a gente tivemos uma grande convivência no mesmo bairro. E ele sempre foi aquele cara alegre, aquela pessoa na escola, diferente de todos. Ele era dedicado à arte desde criança.
E a gente viu isso, né? Agora a gente vê como que ele evoluiu e cresceu com a nossa cidade. Foi professor, não sei de muitos de vocês, ele foi professor também. A André mesmo foi aluna dele. Então a gente sabe do trabalho que o Guarana fez na nossa cidade. É mais que merecido esse reconhecimento a ele. Tá? E também a vocês que fazem um belíssimo trabalho na nossa cidade. Aquele belíssimo papel, aquela diversão, cada um no seu segmento, cantando, brincando, alegrando, trabalhando, fazendo a sua tatuagem. Isso é tudo uma arte. Então, nada mais que merecido esse prêmio a vocês. A gente gostaria de homenagear muitos e muitos artistas, mas infelizmente cada vereador só pode indicar um por ano. Então, parabéns a vocês. Vocês sabem o trabalho belíssimo que vocês realizam na nossa cidade. E contem com essa casa aqui. Contem com todos os vereadores que estamos aqui de portas abertas para vocês, para o que puder ajudar, tá bom? Para que vocês possam continuar com esse belíssimo trabalho que vocês vêm realizando, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e suspendo a sessão por 10 minutos para as fotos oficiais. Bom dia.